Uma boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo. Eu sou a Thaís e a minha dupla é o Vinícius. Vinícius, dê um oi, por favor. Olá, pessoal. E hoje nós vamos apresentar um pouquinho do nosso PCC, que é um projeto de práticas como componente curricular, da matéria de relatividade. O nosso PCC traz uma abordagem histórica por trás do experimento de Michelson-Morley. Bom, nós vamos apresentar inicialmente nossa proposta e em seguida vamos trazer um pouco do nosso texto que foi desenvolvido. Então vamos falar sobre o mito do experimento, o que de fato aconteceu, por que que o experimento recebeu esse destaque, e vamos falar um pouquinho sobre as verdades absolutas da natureza e a física como ciência exata, porém incerta. Bom, primeiramente a nossa proposta. Eu e o Vinícius, nós consideramos criar um texto didático voltado para a educação básica sobre o experimento de Michelson-Morley, considerando as reformas curriculares, o assunto de relatividade surgiu na educação básica, no ensino médio, e é importante ter material como base para os docentes poderem passar para os alunos. Nesse texto, a gente pensou em trazer uma abordagem por meio da história da ciência e desmistificar os mitos do experimento de Maxwell Morley, como também desmistificar a imagem do cientista como um gênio, ou que a ciência acontece por causa de um único e grande evento, quando nós sabemos que não é isso que acontece de fato. Também falamos no texto do porquê o experimento de Michelson-Morley foi diferente dos demais, e finalizamos falando sobre as questões da física, que apesar de ser considerada uma ciência exata, ainda é incerta por conta de diversas coisas que acontecem e mudam ao longo da história. Bom, agora falando um pouquinho sobre o nosso texto. Em 1887, Michelson-Morley, eles desenvolveram um equipamento chamado interferômetro, que tinha como objetivo calcular a diferença de velocidade entre dois feixes de luz. Contanto, a diferença de velocidade foi dada como nula. E o experimento, quando ele é ensinado, a forma como ele é apresentado traz os seguintes mitos. O experimento que refutou a existência do éter, que foi um experimento de extrema importância para o desenvolvimento da teoria da relatividade. E é o único experimento que procurou detectar o movimento da Terra em relação ao éter. Bom, o objetivo inicial do experimento não era refutar a existência do éter, como também a gente sabe, agora abordando os dois seguintes tópicos, nós sabemos que houveram outros experimentos que estavam buscando estudar o movimento da Terra em relação ao éter naquela época, só que o de Michelson-Morley foi o que ganhou mais destaque. Mas ele não foi o único, ele não foi mais importante, foi o que contribuiu, é o que todo mundo conhece, mas, de novo, não é o único. Alguns outros mitos que surgem na mídia, em materiais, é que o experimento provou a constância da velocidade da luz, independente da velocidade da fonte. Como eu já falei, refutou a existência do éter, e a relatividade especial ela foi desenvolvida no contexto da mecânica e não da eletrodinâmica, como também a relatividade se trata de uma generalização da mecânica newtoniana. E nós, estudando ao longo da disciplina, percebemos que não é isso. Bem, só a pergunta que nós temos que fazer agora é o que de fato aconteceu? A princípio, o experimento de Maxwell-Morley, ele não provou a existência do éter luminífero ou a inexistência do mesmo. Tanto que o próprio Maxwell, ele ainda continuou admitindo a existência do éter. Então, e ainda existia outros inúmeros experimentos que também faziam essa proposta de provar ou não provar a existência do éter. E o resultado desse experimento, ele teve muita repercussão na história da ciência e, de certa forma, teve um certo mito que ele foi relacionado à teoria da relatividade. Só que a pergunta é, por que houve tamanha relação? E também nós temos as consequências que esse experimento teve. Esse experimento, se você for analisar a parte histórica, ele é pequeno ou até mesmo, de certa forma, irrisório com a
com as contribuições que teve com a teoria da relatividade restrita. E o próprio Einstein, em alguns momentos, não sabe-se ao certo se teve ou não contribuição, ou se o próprio Einstein utilizou esse experimento na sua teoria da relatividade. Bom, o experimento de Michelson-Morley, ele ganhou destaque por causa de alguns tópicos que eu vou mencionar agora, e que vocês podem ler. O primeiro, como o Vinícius mencionou anteriormente, o Einstein não sabia dizer se o experimento teve um papel no desenvolvimento da teoria da relatividade. Então, tinha momentos que ele falava que influenciou, teve momentos que não influenciou. Como no seguinte tópico fala, Einstein admitiu que conhecia o experimento e pensou num experimento semelhante durante o desenvolvimento da teoria. Então, com isso, aproveitando da confusão de Einstein, né, se era ou não era, se fazia parte ou não, se influenciou ou não, autores de livro da época, a mídia na época, atribuíam uma importância exagerada para o experimento, de modo que o experimento de Michelson-Morley foi o que contribuiu para a teoria da relatividade, foi o que ajudou Einstein a fazer a teoria da relatividade. Isso também se deu porque a gente sabe que houveram outros experimentos que buscaram essa questão do éter, da velocidade da luz, só que eles não forneciam material o suficiente de modo que conseguia juntar o experimental com a teoria. E o experimento de Michelson-Morley foi o que mais se aproximou dessa questão. Então, esse foi mais um motivo pelo qual o experimento ganhou destaque. Até pelo fato de que Einstein mencionou o experimento, né? E aí a gente finaliza essa parte com o tópico, a pergunta, se o experimento não fosse realizado, qual seria o impacto da teoria da relatividade? Porque sim, Einstein pode ter desenvolvido o experimento, ou a teoria da relatividade, perdão, sem o auxílio do experimento. Mas que o experimento ajudou a teoria a ganhar notoriedade, importância, sim, ajudou, porque quando se fala da teoria da relatividade, se fala do experimento de Michelson-Morley. Então, se o experimento não tivesse acontecido, a teoria da relatividade teria acontecido? Teria sido Einstein que teria formulado a teoria da relatividade? Enfim, a gente levanta essas perguntas para questionar a importância do experimento. Bem, um tópico importante ser introduzido aqui seria a compreensão dessas tais verdades absolutas da natureza. Essa versão da realidade que nós mostramos, assim como outras, ela tem diversos defeitos. Ela é muito simplista, ela aborda questões relacionadas a um experimento e a teoria da relatividade, sendo que sabemos que existem diversos outros experimentos que abordaram também a questão do éter luminífero. Ela aborda a ciência como que ela se desenvolve a partir de experimentos cruciais, ou seja, só houve esse experimento que reformulou toda a história da relatividade e reformulou toda a questão da existência ou inexistência do éter, e ela cria o mito e o estigma do cientista gênio, ou seja, um cientista que ele nasce quebrando todos os paradigmas vigentes na sociedade daquela época. Muito se diz também, podemos fazer uma comparação com Newton e a questão da mecânica, né, que foi descoberto por ele. E mostra também, parece que os cientistas não conseguem enxergar os próprios erros na física. Parece que precisa nascer alguém para mostrar que, olha, a física não se comporta da forma que vocês estão vendo, entende? E só que tem uma questão muito importante, que esta questão, este problema, ele já era fomentado, ele já era debatido durante muitos debates durante o século XIX. E uma questão que muitas pessoas não conseguem vincular é que o experimento não desvincula a comunidade científica da realidade, mas sim lhe mostra a realidade que eles estavam inseridos, e mostra como a influência que essa realidade estava fazendo neles mesmos. Ou seja, ele não tenta, de certa forma, apagar o que estávamos naquela época. Ele só introduz algo, ele só mostra a realidade que eles estavam sendo inseridos, e olha,
eu vou apresentar uma outra realidade para vocês. Eu vou apresentar outro modo de vocês enxergarem o mundo que vocês já estavam vendo. Então, isso é uma questão que a gente pode ver que a realidade, que é dita como algo concreto, e a ciência se baseia nessa realidade, não é algo concreto. As verdades que a ciência se baseia, na verdade, são algo abstratos, que podem, ao passar do tempo, mudar e tomar outra forma. E aí temos outra questão, né, continuando esse quesito, que é praticamente impossível você ter uma verdade científica absoluta, né? Porque a cada novo momento você vai ter uma nova teoria comprovando que essa verdade pode não estar totalmente certa. Então, essa teoria não pode ser uma verdade. Então, alguma teoria, ou todas as teorias, não podem ser verdades científicas absolutas, porque a gente não pode mostrar. Porque não podemos mostrar a impossibilidade, né, de provar com 100% certeza sua veracidade. Então, a gente cai numa questão muito importante que é a diferença entre verdade científica e verdade da natureza. E com isso, nós temos a física como ciência exata, porém incerta. Bem, a gente, como nós sabemos, a física é considerada uma ciência exata da natureza e cabe a nós interpretarmos as verdades da natureza e correlacionar, né, a nossa interpretação da realidade. Contudo, nós sabemos que o que seria a realidade se não a interpretação e reprodução dos princípios da natureza? Nós sabemos que a realidade que a natureza nos mostra é a realidade que nós interpretamos, enxergamos e a realidade que ela nos apresenta. Então, primeiro nós temos que ver a realidade da natureza e com essa realidade da natureza, nós temos um produto que é a realidade que nós enxergamos. Então, a cada novo momento, podem existir boas razões para aceitar ideias que depois serão rejeitadas, como o experimento de Maxwell-Morley, que pode ou não ser aceito ou depois ser totalmente rejeitado. E a realidade se molda da forma como enxergamos o mundo e, consequentemente, como conseguimos interpretar e compreendê-lo. E aqui temos as nossas referências bibliográficas. Mais as referências bibliográficas. E muito obrigado pela apresentação. Espero que vocês tenham gostado.